Um dos fenômenos da natureza que mais nos encanta e nos deixa assustados ao mesmo tempo, o raio. Talvez você já tenha se perguntado: do que é feito um raio? Em qual estado da matéria ele se encontra? De um gás, líquido ou sólido? Na realidade, nenhum dos três. O estado físico dos raios é chamado de plasma. A maioria de nós pensamos que só existe três estados físicos da matéria. Porém, na realidade, há muitos outros, e em certas condições é possível chegar ao chamado quarto estado da matéria, o plasma. Plasmas possuem algumas características aos gases, pois também não possuem formas nem volumes fixos, mas apresentam uma densidade muito menor. Eles são íons e elétrons livres, formados a partir da retirada de muitos ou todos os elétrons do átomo que constitui um gás. Podemos dizer que o plasma, também conhecido na física como o quarto estado físico da matéria, é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere a energia de ligação que mantém os elétrons em órbita do núcleo atômico. Os elétrons acabam soltando-se e a substância torna-se uma massa disforme, eletricamente neutra e formada por elétrons e núcleos dissociados. Em nosso dia a dia, é comum encontrarmos as substâncias em seus três estados físicos da matéria: sólido, líquido ou gasoso. O plasma é um outro estado da matéria. A sua obtenção não é facilmente encontrada na superfície do nosso planeta, porém ele constitui 99% de tudo o que existe no universo. Isso porque grande parte dos astros celestes é formada por substâncias nesse estado de agregação. O Sol, por exemplo, é todo constituído por matéria na forma gasosa e de plasma, pois as estrelas, por serem gases a temperaturas muito altas, têm as suas partículas carregadas eletricamente, que formam o plasma. Em nosso planeta é possível encontrar matéria em estado de plasma, mesmo que muito abaixo das temperaturas em que se encontram as estrelas. As lâmpadas fluorescentes e os letreiros em neon são bons exemplos. Nesses casos, um gás é submetido a altas voltagens, de forma que os elétrons são separados de seus átomos ou levados a altos níveis de energia. E então, o gás dentro do bulbo se torna um plasma e os elétrons excitados voltam para os níveis anteriores de energia, emitindo fótons com comprimento de onda dentro do espectro visível, possibilitando que enxergamos assim as luzes coloridas. Os raios e as televisores de plasmas também são bons exemplos do plasma encontrado em nosso planeta. Para compreendermos melhor como se forma o plasma, tomemos como exemplo o caso da água. Ao fornecermos energia, calor, ao gelo, ele derrete e transforma-se em água. Ao fornecer energia à água, ela evapora e transforma-se em vapor. Se fornecermos mais energia ainda ao vapor, a agitação térmica molecular será maior do que as forças de ligação que mantêm os elétrons em órbita e ocorrerá ionização dos gases, oxigênio e hidrogênio, o que fará com que as substâncias tornem-se condutora de eletricidade e calor. Essa comparação com a água é apenas para demonstrar como o processo funciona. Os gases e o plasma apresentam algumas características em comum, como baixa densidade e a capacidade de fluir. Apesar disso, eles não podem ser classificados de forma igual, pois a nível atômico e molecular apresentam estruturas e propriedades completamente diferentes. O plasma pode conduzir corrente elétrica melhor do que o cobre, fluir como um líquido viscoso e interagir com campos elétricos e magnéticos, diferentemente dos gases. Apesar de o plasma ser um bom condutor de eletricidade, uma das suas características mais importantes é a tendência que ele tem de permanecer eletricamente neutro, já que possui a mesma quantidade de cargas elétricas, negativas e positivas. A interação entre essas cargas
é a responsável pelas propriedades já citadas. Além disso, o plasma sempre emite luz ao entrar em contato com alguma excitação elétrica e com campos magnéticos. Um exemplo disso são as auroras polares, que se formam a partir da interação entre as partículas solares carregadas e o campo magnético terrestre. O primeiro cientista a descrever o plasma foi o físico inglês William Crookes, na década de 1950, após a criação do tubo de raios catódicos. Este é constituído por um tubo de vidro, preenchido por gases a baixa pressão que, ao serem submetidos a uma diferença de potencial, tornam-se condutores. Quando um gás conduz eletricidade, pode-se observar a formação de pequenos raios, que são denominados de raios catódicos. Eles têm a propriedade de emitir luz quando se chocam com as paredes de vidro do tubo, gerando assim o plasma. Alguns anos mais tarde foi J. J. Thomson que descobriu o elétron através do tubo de raios catódicos. Somente em 1928 que Irving Lugme deu a esses raios o nome de plasma, por suas características diferentes de tudo que já havia visto, e de levemente lembrar o plasma sanguíneo. Em alguns artigos é dito que o fogo está na forma de plasma, mas isso não é verdade, pois o fogo não é uma manifestação material, portanto não pertence a nenhum estado da matéria. O fogo é uma manifestação energética decorrente de reações físico-químicas. Podemos encontrar plasma ainda nas auroras boreais, que são produzidas nos polos da Terra. Um forte abraço a todos. Se inscrevam no canal para novos vídeos e até o próximo vídeo.